Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. O assunto do programa desta semana é a inclusão social da população LGBTQIA+. E nada melhor para tratarmos deste assunto do que conhecendo o trabalho que é desenvolvido pela Associação Gold, que significa Grupo, Orgulho, Liberdade e Dignidade. E o nosso convidado é o diretor da associação, Diego Herzog Perucchi. Diego, seja bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Pois é, Diego, a Associação Gold, ela existe há quase 20 anos. Como é que surgiu a ideia de se criar essa associação, que hoje é uma referência para a população LGBTQIA+, no estado? Então, a Gold ela nasceu em Colatina, né, lá no noroeste do estado. Uma das fundadoras da Gold, a Vanille Borg, ela foi uma viagem com uma outra amiga para Fortaleza e lá ela foi proibida de entrar em um espaço e ela percebeu que foi uma questão de transfobia. Né? Até então, ela ainda não tinha vivenciado tão fortemente assim, a questão da transfobia, porque ela nasceu em Colatina, todo mundo conhecia ela, né? Vivia naquele núcleo, então ela não tinha vivenciado muito isso. Então, quando ela voltou dessa viagem, ela voltou determinada com uma outra visão, né, de querer fazer alguma coisa para diminuir essa questão da LGBTfobia, e aí surgiu a ideia de fundar a Gold. Ela chamou outras pessoas lá e fundou-se a Gold em 2005. Certo, de lá para cá vocês vêm atuando em diversas frentes de trabalho, né? E uma delas são projetos de enfrentamento, né, aos problemas dessa comunidade, né? E um deles é o projeto Mais Aconchego. Em que consiste esse projeto, Diego? O Aconchego, ele o nome completo dele é Centro de Cidadania e Formação LGBTI+, Aconchego, né? Que a gente traz propostas de formação em direitos humanos, né, com palestras, oficinas para a população LGBTQIA+, e também tem uma psicóloga e uma assistente social para atender as demandas dessas pessoas. Quais seriam essas principais demandas, Diego? Por psicóloga é maior, a questão da saúde mental. Né? A nossa psicóloga atualmente está atendendo 25 pessoas e temos mais outros psicólogos voluntários, porque só a nossa psicóloga do Aconchego não deu conta devido à demanda, né? Agora, você diria que ainda há muita desinformação da população LGBTQIA+, com relação aos seus direitos? Sim, existe. A gente recebe muito pedido de ajuda, seja por WhatsApp, pelas nossas redes sociais, de pessoas que, às vezes, coisas simples, que não sabem acessar o site, por exemplo, da Defensoria Pública para poder marcar um atendimento. Né? A gente tem que fazer esse caminho com essa pessoa para poder que ela acesse os direitos. E quais seriam, pela vivência que vocês têm na associação, né, quais seriam assim, os maiores desrespeitos, né, as maiores violações que são cometidas contra essa população hoje? Olha, a gente tem desde do assassinato, né, que é a forma mais cruel, e o assassinato de pessoas LGBT nunca é só um assassinato, né, nunca é só 1, 2, 3 facadas, são 60 facadas, são tiro no rosto, são crimes cruéis mesmo. E desde violência psicológica, né, da família, violência patrimonial, por exemplo, de um pai ou uma mãe que rasga uma roupa de uma pessoa trans, né, que impede a lésbica de falar com a namorada no telefone, essas violências do cotidiano. E você diria que todo esse cenário de violência, né, que é praticado contra essa população LGBTQIA+, acaba muitas vezes fazendo com que essas pessoas elas se sintam marginalizadas e muitas vezes acabem até entrando para um meio de vida, vamos dizer assim, mais marginal, como a prostituição, por exemplo. E aqui nenhuma crítica à questão da prostituição, mas por não se vê como uma alternativa melhor, de repente, de sobrevivência? Na verdade, para algumas, principalmente para pessoas trans, é a única alternativa, né? Não existe outra alternativa para algumas pessoas trans, porque a escola não consegue dar conta dessas pessoas, a família não consegue dar conta, a igreja não consegue dar conta, quem vai dar conta é a rua. É a rua.
né? E ainda é uma realidade muito grande, né, dessa população estar na rua e, consequentemente, um pouco à margem, né, de determinados direitos de que elas são, né, merecedoras, digamos situação assim. de vulnerabilidade, né? Uma situação de vulnerabilidade muito grande. Um desses problemas também, Diego, é a dificuldade, né, de inserção no mercado de trabalho, embora a gente veja hoje, né, que já há uma certa abertura, né, do mercado de trabalho para, né, essa população LGBT, mas tem alguns segmentos, no caso, né, que ainda enfrentam uma resistência muito grande, né? A população LGBT, a que performa um gênero assim, né, que não tem, que está dentro dos estereótipos da lésbica tão masculinizado ou do gay mais afeminado, porque a travesti e a transexual estão excluídas totalmente, né? Nem se fala dessas presenças dessas pessoas no mercado de trabalho, mas a gente, lá na Gold, esse ano a gente teve um projeto em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, SENAC, um curso de profissionalização só para pessoas trans, de planificação, empreendedorismo, e a gente está com outro projeto para começar agora, a partir do segundo semestre, também voltado para a empregabilidade, que vai ser parceria com a Secretaria de Tecnologia do Governo do Estado. Certo. Agora, uma questão também que ainda é muito, muito complicada, né, e que é muito sensível também a essa população, é o acesso também a determinados serviços, né, de saúde, né? Sim, sim. Porque... E de que forma a Gold, de repente, ela atua nessa questão? Sim, porque a gente encontra despreparo nas diversas esferas, né, nos espaços institucionais, né? A gente tem, por exemplo, homens trans que têm dificuldade de marcar consulta com ginecologista, né? Tem ginecologistas que entendem que mulheres lésbicas não precisam fazer determinados exames, como, por exemplo, Papa Nicolau, né? E a Gold trabalha na área da saúde desde a sua fundação que a gente trabalha principalmente com a questão da questão do HIV, né? Da prevenção ao HIV. A gente sempre fez trabalho de prevenção ao HIV e agora, atualmente, a gente está com 2 projetos de prevenção ao HIV. Você diria que hoje, né, a população LGBTQIA+, ela tem, vamos dizer assim, uma maior consciência com relação ao risco dessas doenças sexualmente transmissíveis? Ou ainda não, ainda precisa de muito esclarecimento com relação a isso? Eu acho que as pessoas até têm, como que eu vou dizer, um pouco de conhecimento, né? Já não se tem mais tanto medo do HIV igual se tinha antigamente, né? Porque é possível conviver, né, com HIV, fazendo tratamento, mas não é a questão de informação, mas a questão mesmo das pessoas se prevenirem, né? E também tem questões estruturais, né? Também tem questões estruturais que a gente vê, por exemplo, se a gente pegar os dados, a população negra são as pessoas mais acometidas por HIV, né? Os jovens, atualmente, também tem crescido muito o número de jovens com HIV. Agora, você falou agora dessa população LGBTQIA+, negra. O preconceito, ele é duplo? Sim, nesse caso? Duplo, até triplo, às vezes, porque uma pessoa trans, negra, lésbica, né? Aí você vai somando vários preconceitos, várias opressões. Bom, ainda um pouco nessa questão do viés da saúde, vocês promovem, né, campanhas sistemáticas de testagem, né? E não apenas voltado para essa população LGBTQIA+, mas também para outros segmentos da sociedade, né? Como é que está sendo realizado esse trabalho hoje? Sim, a questão do HIV sempre, como eu já disse, né, sempre foi uma questão muito presente na atuação da Gold, né? Atualmente a gente está com um projeto que está com testagem no terminal de Campo Grande e Itacibá, e outro que percorre os bairros de Vitória e Cariacica. E não é só a população LGBT, é a população em geral. Você falou que, logo no início aí da nossa conversa, você falou da questão do acompanhamento psicológico que a associação oferece, né? No caso daquelas pessoas que são soropositivas, que estão aí convivendo em tratamento contra o HIV, né? Vocês oferecem esse tipo de apoio, esse tipo de suporte?
Porque no caso do Projeto Aconchego, ele é específico para a população LGBTQIA+, né? Porque são projetos de fontes de financiamento diferentes. A gente não faz só também a testagem, a gente acompanha essa pessoa depois até que ela faça adesão ao tratamento. O nosso objetivo é testar, caso positivo, que essa pessoa inicie o tratamento imediatamente. Esse é o nosso trabalho. Né? A questão de... a gente já atendeu pessoas, né, que deu positivo de testagem, sim, no projeto, com a psicóloga, mas não é o foco do Aconchego. Certo. Mas, de qualquer maneira, se uma pessoa precisar, ela encontra esse apoio na Associação Gold. E a gente, às vezes, até encaminha. Se a gente não dá conta de atender, a gente encaminha para algum serviço, para municipal ou estadual. Bom, um outro projeto desenvolvido que estava sendo desenvolvido até o final do ano passado, né, era o Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violações de Direitos Humanos, né? E o curioso é o seguinte, é que ele não era voltado especificamente para a população LGBTQIA+, mas para toda a sociedade, né? Os resultados foram satisfatórios? Que trabalho vocês desenvolviam aí nesse projeto? Esse projeto era uma parceria com o governo do Estado, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos. A gente tinha a função de receber as denúncias de violações de direitos humanos, né? E dar os encaminhamentos necessários, né? Para onde disparar para a delegacia do idoso, para a delegacia Conselho Tutelar, ver qual era a violação e tomar a medida necessária para que aquela violação fosse cessada. E aí, nesse particular, entra crianças, idosos, né? Então... Todas as violações de direitos humanos, pessoas com deficiência, raça, intolerância religiosa, tudo. Agora, a Gold também atuou bastante, né? Aliás, continua atuando nesse período de pandemia, né? Quais são as ações, assim, rapidinho, que a gente já está quase chegando no final, que vocês estão desenvolvendo? A gente, cesta básica, né? A gente teve uma demanda muito grande por questão da alimentação, né? E a gente fez muito um trabalho com a população em situação de rua na distribuição de kit lanches para a população em situação de rua. Agora, só de alimento de cesta básica, a gente já passou de 15 toneladas de alimento distribuído. Nossa, muito bom. Agora, a Gold ela não está presente apenas na Grande Vitória. Como você falou lá no início da nossa conversa, ela inclusive surgiu em Colatina, não é? Ela tem também unidades no interior, em outras cidades do interior, não? Atualmente a gente está com um núcleo em Colatina, mas a gente já teve projeto em São Mateus, em Cachoeiro, né? A gente, quando a gente é demandado também para ir para o interior, para dar alguma palestra, para dar alguma formação, a gente está sempre à disposição. E vocês percebem que há um engajamento dessa população que vive no interior com relação aos seus direitos, às suas reivindicações, às suas necessidades? Sim, o interior está com bastante coletivos LGBTs. Tem Aracruz, tem coletivo LGBT, Cachoeiro, e vários outros, Marataízes, tem vários coletivos LGBTs no interior também. E você diria que a vida da população LGBTQIA+, no interior, ela é um pouco mais difícil do que aqui na Grande Vitória? Eu acho que sim, né? Eu sou do interior e pelo menos na minha época, era mais complicado, eu achava. E as pessoas do interior que eu conheço também falam que no interior... Por quê? Seria por um viés mais conservador, uma visão mais conservadora, sim, mais tradicional, vamos dizer assim? Eu acho que depende, cada caso é um caso, né? Porque, por exemplo, igual no caso de Vanilla, ela foi sofrer... ela, ou pelo menos foi perceber a transfobia lá em Fortaleza, né? Conviveu em Colatina tranquilamente. A gente tem o caso de Moa também, de Nova Venécia, que todo mundo foi eleita vereadora, né? Então, cada caso é um caso. Mas é um trabalho que a associação ela ainda pretende levar, expandir cada vez mais essa ação no interior do estado, sim, não? Sim, com certeza. Ô Diego, obrigado pela sua participação, sucesso aí para a Associação Gold, tá bom? Porque é uma população numerosa, não é minoria, tá? E que tem todo o direito, né, a ter uma série de serviços à sua disposição, mas o principal, respeito, né? Esse é o principal para todo mundo, inclusive para essa população. Eu agradeço também a sua audiência, lembrando que na semana que vem estamos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!